dia, a paz de Jesus a você que já vai estar e estará nos acompanhando hoje no podcast Viva a Fé. Nós, com muita alegria, nos unimos a você, pedindo mesmo que o Espírito Santo nos conduza. E hoje vai ser um dia especial, não é verdade, irmã Érica? Deus abençoe a irmã Anice, Deus abençoe a todos que acompanham sempre o podcast Viva a Fé, isso mesmo, né? Nós estamos aqui para fazer um podcast diferente daquele que você tem costume de ver, de acompanhar, né? Tem muita gente que gosta, que sempre está na audiência. Então, o nosso podcast de hoje é diferente porque, ao invés de entrevistar, o nosso querido irmão Henrique Santos Filho vai ser entrevistado. Hoje nós vamos colocá-lo diante dos microfones para que ele também possa partilhar com você a sua vida, a sua história e principalmente o seu chamado. Então venha conosco, você não pode perder esse grande momento de evangelização da comunidade Anuncia-me. Então nós já queremos cumprimentar o nosso querido irmão, nosso fundador Henrique. Seja bem-vindo! Sou bem-vindo, sim, agradeço, uma alegria muito grande estar aqui, a paz de Jesus, o amor de Maria, no coração da irmã Érica, irmã Anice, né? E estou aqui hoje para ser questionado, né? É uma inquisição hoje. É um bate-papo bem gostoso, né? Descontraído. Para todo mundo que tem acompanhado, né, o podcast Viva a Fé já ao longo desse período aí de audiência, conhecer um pouquinho também do nosso querido irmão Henrique Santos Filho. Estamos ainda, né, irmão Henrique, na celebração dos 40 anos da nossa comunidade, né? Onde tudo começou com uma pessoa que para nós é muito importante e, é claro, mais importante ainda para Deus. E aproveitando isso, então, também pedindo a todas as pessoas que estão nos vendo que compartilhem com mais pessoas, né? Compartilhem com mais pessoas, porque o podcast Viva a Fé tem esse caminho, essa direção, esse objetivo. Atingir muitas pessoas com assuntos diversos, né? Que já passou músico, passou esporte, passou tudo, para que a gente possa verificar e vivenciar aquilo que o mundo está fazendo. Exatamente, irmão Henrique, porque a comunidade Anuncia-me sempre teve, né, esse olhar para a pessoa num todo, né, não somente na espiritualidade, mas trabalhando todas as áreas da vida dela. E é claro, mostrando que para todos, que aonde estivermos nós temos que estar em Jesus Cristo, seja no esporte, na saúde, no emocional, em tudo. É interessante, irmã Anice, irmã Érica, que a gente observe o seguinte: a espiritualidade é muito importante, mas as pessoas espirituais são humanas, passíveis de erros, de pecados, de caminhos errados, né? E Deus vai mudando conforme a pessoa vai se jogando na mão dela. Então nós temos que ver a parte humana, o trabalho, tudo que as pessoas fazem, né? Mas vamos lá então, senão daqui a pouco a gente já vai estar falando, né, de várias coisas e não vai estar fazendo a nossa entrevista, como o nosso irmão Henrique disse. Eu acho que ele está tentando escapar. Fazendo a nossa inquisição. Mas, irmão Henrique, para quem está acompanhando, né, vê sempre você aqui no podcast Viva a Fé, fala um pouquinho quem é Henrique Santos Filho para quem está nos acompanhando. Filho de Benedito Henrique dos Santos, Zélia de Souza Santos, Taubateando com muito orgulho, né? Saí de Taubaté já fazem 42, 43 anos, vim para Guaratinguetá. Hoje, eu era assim só católica, né? Não era muito espiritual. Sou casado, tenho 4 filhos, 3 meninas, e com a Eliane, né? É a minha esposa, grande companheira de pregação também durante muito tempo. Palmeirense feliz, né? Eu sou Henrique, eu acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa. Quantos anos você tem, irmão Henrique? Eu acho que quantos anos eu tenho? Eu acho que uns 10, né, para frente, né? Porque eu já tive outra coisa. Estou com 76, já às vésperas dos 77. Glória a Deus, né? Irmão Henrique, nós sempre ouvimos muitas histórias, né, da sua infância, né? Do período que você viveu ainda como criança, ainda quando criança na chácara. Fala um pouquinho desse período aí, de algo que tocou o seu coração, sua vida, e que você gostaria de partilhar com quem está nos acompanhando. A minha família, mamãe e papai, tiveram 6 filhos. Eu sou o primeiro, né? Por isso que eu sou mais velho. E a minha infância todinha foi na Vila Nossa Senhora das Graças, em Taubaté, e depois na Vila São José, uma chácara que o papai comprou. Era uma maravilha, né? Porque nós não tínhamos vizinhos de chácara, não tinha colega de trabalho, eu brincava sozinho, né? Gostava de subir árvore, fazer uma bagunça tremenda.
E às vezes criava na minha cabeça algumas situações de bandido e mocinho, meu irmão era bandido, meu irmão era mocinho, né? E era uma vida assim, muito alegre mesmo, esse tempo. E de solidão também, porque não tinha quem brincar, né? Mas foi um bom tempo, né? Gostava todo domingo de ver os outros jogarem no campo, ia lá ficar sentadinho assistindo. Era assim, nós morávamos perto da casa do menor, né? Casa do menor que era pelos franciscanos, lá em Taubaté, né? Na Vila São José. E foi uma infância assim. Irmão Henrique tem cara de que era Peraltinha, né, irmanice? Com certeza, né? Nunca brinquei. Não. A auréola dele, gente, dá pra ver. Dona Zélia lá na eternidade deve estar fazendo assim, ai, ai, ai. Não era Peralta assim, porque fazia coisa de menino, né? Coisa de menino. Bagunçava pra cá, bagunçava pra lá. Mas tinha muita obrigação naquele tempo, né? Eu era responsável pelo jardim, que tinha um roseirão grande que tinha que limpar todo dia. Eu tinha que limpar o pomar, né? Cuidar da galinha, cuidar do Chico. O Chico era um porco de quase 300 quilos. Então eu tinha as obrigações depois para poder jogar bola, brincar e tal, fazer, né? Coisa boa, né? Você acha que essas obrigações interferiram na sua vida? De que forma? Positiva ou negativa? Responsabilidade, positiva. Hoje, não gostava muito de chorar, fazia birra e tal, apanhava tudo, né? Mas hoje eu agradeço muito, porque eu aprendi muita coisa fazendo, né? Eu tinha 10 anos, papai chegava fim de semana, cortava uns eucaliptos enormes, a chácara toda em volta de vários eucaliptos, mas durante a semana eu que ia lá com facão, com machado, cortar os galhos, fazer as lenhas, né? Então eu aprendi muita coisa, né? Quando não fazia, tinha que fazer de novo, quando não fazia, não ia ver jogo de futebol, quando não fazia, não ia brincar. Então foi adquirindo responsabilidade para ter também o lazer. A infância foi marcada de boas lembranças. Há boas lembranças, sim. Algumas não tão, mas boas Das cintadinhas. Hein? Das cintadinhas, dos talancadas. Papai nunca bateu. O dia que ele me bateu, ele bateu. Um chicote trançado de couro, segurou pela mão e chicoteou minhas pernas. E mamãe que batia mais, né? Não tinha esse chinelo de dedo que fala, né? Esse lá de borracha aí, era tamanco, mas batia, mas eu tinha. Ficava vermelho, meu bumbum, batia, mamãe batia mesmo. E eles te chamavam por um nome muito carinhoso. Tinho, viu, gente? O fundador é Henrique Santos Filho. Porque eu tenho o mesmo nome do meu pai, né? Benedito Henrique dos Santos Filho. Mas papai era de Tinho. E eu era o Tinho, menor que ele, né? E até hoje, né, irmã Alice? As irmãs chamam ele assim. As irmãs chamam As ele irmãs, de Tinho, né? Carinhosamente, né? Como uma forma de expressar o amor, o carinho e também o respeito, né? Como ele disse, ele é o primogênito. Não falo que é o mais velho, que pode deprimir, né? É o primogênito. Mas vamos então dar uma sequência aqui, Henrique, avançar um pouquinho mais na sua história, né? Então você já colocou quem você é, né, suas responsabilidades de hoje como homem na sociedade, como pai de família. Partilhou com a gente um pouquinho da sua infância, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Só uma pergunta, irmã Nícia, se eu puder. Mas ele não falou da adolescência, né? Sim. Adolescência. A adolescência foi bem conturbado, porque a gente vai crescendo, mas estava nessa idade de 12 anos. E tinha um leiteiro de carroça, né, que entregava, né, usinava nas chácaras, tudo ali no bairro, vinha trazer leite todo dia de manhã. E um dia eu comecei a trabalhar com ele, né? Só correr nas casas e deixar aqueles vidros, era vidro ainda de leite nas casas e tal. Mas tinha obrigação, quando chegava 11 horas da manhã ele acabava, ia para a casa dele, tirava uma égua que ele tinha na carroça. Quem levava a égua para pastar? O Tinho. O Tinho, né? Nunca vou pegar ela, né? Tinha medo, né? Mas ia puxando ela até lá, né? Então a adolescência foi boa, eu ia muito no matinê, no sindicato que tinha, que era longe de casa, mas ia todo domingo. E era isso, minha vida era essa, tá? Não tinha muitos amigos, não. Hoje, se eu sinto assim um pouco de solidão, solidão não é solitário, deixa bem claro, né? É solidão assim de interior. É porque minha infância foi muito sozinho, sem colega, só tinha um que ia brincar de vez em quando comigo. Adolescência eu não tinha grandes amigos, né? Até nós mudarmos para a cidade, que nós estávamos praticamente bem longe do centro, né? Sim, isso foi um fato marcante, né?
Do que bem? Você sair da chácara e ir para Ah, a cidade. foi. Nossa, eu lembro que tinha um morro assim, o caminhão já estava tudo carregado, era a última viagem da mudança, porque o papai mudou para a cidade para salvar uma casa que estava ruim, então ele vendeu a chácara para reformar a casa e nós mudamos o centro. Né? Em vez daquele busão, mudava o centro da cidade, não. Eu chorei, fiz birra, deitei no chão e o caminhão ficou esperando. A hora que passou o sofrimento, subi no caminhão chorando e fomos embora, que eu não queria. Chácara era um sonho de todos nós, da mamãe, do próprio papai, né? Mas foi obrigado a fazer. Foi a primeira, talvez, perda, assim, significativa, assim, né? De algo externo. De perda. Sim. De perda, sabe? De perda. E sempre marca. Ninguém perguntou para mim se eu podia vender a chácara. Né? Então foi isso. Quem conhece o irmão Henrique sabe que ele é palmeirense, né? Todas as pregações, os momentos que ele vai se apresentar, eu sou palmeirense. Você tem A culpa é do meu pai. Aham, pode falar. Eu não tinha quem brincar, ele me trouxe uma bola no Natal desse tamanho assim de borracha, do Palmeiras. Eu não sei nem se ele sabia se eu gostava. E eu comecei. Porque eu falava muito de Pelé, Coutinho, né? Que estava na época. Mas daí aquela bola foi fazendo meu coração. Então, por causa daquela bola, eu virei palmeirense. E sou muito feliz por isso. Jogava sozinho, né? Tinha um paredão assim da garagem de casa, na chácara. Então eu chutava a bola como se fosse um jogador e ela batia na parede e voltava e eu era goleiro ao mesmo tempo. Então eu era muito solitário nisso. Sim. Foi muito legal. E você se arriscou também em treinar, né? Em treinar. Um time de futebol. Ah, não, isso foi mais tarde, quando já estava morando no centro, né? Sim, sim. Quando eu estava morando no centro, nós mudamos para a rua ali bem perto do centro, perto do mercado. E ali começou uma história totalmente diferente. Sofrimento, tristezas, algumas alegrias, mas não foi muito legal não. Porque foi ali que eu aprendi a beber, que tinha um rapadão atrás de casa. Hoje não, hoje é uma avenida, né, grande, tem que ligação lá. Mas eu aprendi a beber com quem jogava bola, né? Eles bebiam para jogar bola, outros bebiam só porque bebia. E eu bebi de cara também, que eles falavam, bebe um pouquinho, bom para suar. Você tinha quantos anos, irmão Henrique? Nessa época, 16, 17, 15 para 16, Estava nessa fase. Eu aprendi a beber mesmo com 15 anos praticamente, né? E bebia com eles. E era só pinga, né? Porque não tinha, né? Então ali começou uma vida totalmente, coisas novas, né? Que vai enchendo o coração da gente das novidades, que nem a palavra de Deus, a gente vai se deixando levar pelas novidades e perde o caminho, né? Lembro uma vez que eu cheguei, o papai tinha uma moto, ele chegou em casa ali, estacionou, eu falei, oi pai, do jeito que eu falei, o pai saiu o bafo da pinga, estava vindo lá de baixo. E ele deu um tapa na boca, o papai não bebia. Ele bebia aos domingos uma cervejinha preta, que eu não lembro o nome, Malzibir, na hora do almoço, só, né? Papai não fumou, papai não bebeu e tal. Então ele deu um tapa na boca. Ali começou também um afastamento do meu pai, porque ele me agrediu e não explicou por quê. Mas Uma revolta, né? É, uma revolta, né? Então é isso aí. Era uma nova história, sabe? Sim. Ruim, não foi boa, não. Eu acho que até os 18 anos, dos 15 aos 18, foi uma história negra, sabe? Porque eu não tive essa juventude. Foi aí que eu criei um time de futebol, que era o Corintinha, né? Junto com o dono do barzinho da esquina, comprando camisa, esse time era só garotada, né? Então eu trabalhava numa empresa também que cedia caminhonete para levar eles para o jogo. E foi muito bom. Então encontramos grandes talentos de meninos jogando bola, fomos vice-campeão da cidade. Então aquilo era muito legal. Tá aí, Manice, ó, treinador da equipe de futebol das crianças, né? Então, mas eu não era treinador. Aliás, eu era treinador. O dono da bola. Era o dono do Escalava o jogo. time. Aham. Teve vários empregos? Conta aí alguma coisa diferente que você fez. Diferente foi entregar leite, depois indo para a cidade eu fui trabalhar ajudei papai no mercado, que tinha uma banca no mercado. Depois eu fui trabalhar na Cipropar, que era uma distribuidora de material de construção, mas eu era entregador de cobrança, né? Trabalhei no Moacir Freire, então até também como entregador de cobrança. É uma preguiça de andar de bicicleta só com uma mala de vai de casa em casa entregando cobrança. Quantas vezes eu não joguei no bueiro para voltar mais rápido? Para voltar mais rápido, né?
Porque eu lembro dentro do rosto dele, era um grandão assim, meio careca, eu falei, ué, já voltou? Né? Porque era um bairro longe que eu tinha que ir. Eu falei, já, eu fui correndo, mas não era, tinha deixado. Travessia de moleque, né? Era molecão já, né? Então, daí foi isso. Depois eu trabalhei na Predial, também trabalhei com auxiliar de compra, né? E trabalhei em muitas empresas assim. Né? Trabalhei no hotel, fui garçom, né? Eu dormia até era um restaurante hotel, que eu dormia lá para vigiar à noite. Olha eu vigiando à noite, mais grande dia que era. Né? Dormia lá, a dona tinha essa responsabilidade comigo. Lá eu era garçom, eu era vigilante, eu dormia lá, fazia tudo lá, né? Bem no centro. Então é isso. É uma adolescência, né, Henrique, que teve o seu lado negro, mas também que te ensinou a ter várias responsabilidades e aprendizados. No sofrimento, eu não tinha noção, claro que não tinha. E muita gente não tem. O sofrimento, daquilo que você gosta e não tem, daquilo que você faz e não deve fazer, ele nos ensina. No momento, Deus está nos conduzindo, ele sabia disso. Ele vai nos ensinar. Por que não entrar nessas áreas de novo? Né? Então foi assim, um aprendizado. Eu não fico mal dizendo, mas eu sei que foi muito sofrimento. Renunciei a muita coisa, né, que eu me envolvi com pessoas, né? Nessa época eu era bonito, não sei se eu ainda sou, mas eu era bonito. E a mulher já era mãe solteira, bem mais velha do que eu, ela se envolveu comigo, me encantou e eu me entreguei, né, dessa forma. Foi um sofrimento muito grande, que levou minha mãe a sofrimento também, que rezava muito por mim, do jeito dela, mas eu não tinha nem noção disso, era uma fantasia muito grande, né? Até que conseguiram sair. E foi num período que você passou, né, por bom tempo no quartel, né, irmão Henrique? Porque daí todos os meus colegas iam para o quartel e eles faziam os exames físicos ali, era bem no Largo do Rosário, e eu lembro que eles separavam, pode ir para lá, você vem para cá. O irmão Henrique serviu o quartel, viu, irmão? Daí eu torci para não ser, sabe? Falei, tem um que foi antes de mim, que não tinha pé chato, então não ia servir, né? Daí quando chegou em mim, ele falou, fica para cá. Pronto, fui servir. Daí eu servi no batalhão de engenharia de Pindamonhangaba, né? Segundo BR. Tinha quantos anos na série? 18, né? 18 anos, E lá foi bom. Lá mudou minha vida fora. Que me tirou daquela escuridão de traição que eu estava vivendo. Com certeza as orações da minha mãe estavam caminhando para sair daquela vida desregrada que estava. Ali tive outras amizades, ali fiz curso para cabo, só não me formei cabo porque estava no meio do mato fazendo acampamento, e eu fui bulir com meu colega de lá, pronto, vestido já, com mochila, com mosquetão, com capacete de aço, tudo, para vir embora para o quartel de madrugada. E eu belisquei, sei lá, com um colega de lado, e meu capacete caiu no chão. Eu fui reprovado por causa disso. Cabo tem que dar exemplo para o soldado. Então eu não pude ser cabo. Mas saí na primeira baixa, tinha muita amizade com os oficiais, sempre tive boas amizades assim, com pessoas, né? O capitão me levava para a casa dele, vamos fazer compra comigo, levar no supermercado, para descarregar na cadeia, voltar para o quartel, não tinha sentido nenhum. Outro me levou em Taubaté, né? Ele tinha o soldado que não comparecia um dia no quartel, 2 dias no quartel, ele era considerado como se fosse desertor. 48 horas. Então ele foi buscar o rapaz na casa dele, ele me levou. E uma grana com o mosquetão lá, mas foi tudo aprendizado, sabe, de ver e tal. Sofri um pouquinho, porque eu gosto muito de brincar, e eu lembro que eu estava na fila para almoçar, e de repente eu fiz uma piada também com o colega da frente, e o sargento ficou com raiva, o sargento gordo. Fora de forma! Qual que é o seu, você era chamado lá, isso que eu ia perguntar? 417. 417. 417. O Tinho virou 417. 417, fora de forma, porque sai de forma, sai de forma. Era muito ouvido esse número 417? Daí desceu o pelotão marchando para ir para o rancho para almoçar. E eu fiquei lá, eu falei assim, eu vou almoçar. E disse escondidinho assim, quando entrou outro pelotão de outra companhia, que a nossa era a primeira, eu entrei junto, justinho, feio no meio da fila, peguei minha bandeja, peguei salsicha, arroz, feijão, salada e tal, e saí para sentar para comer.
dedaram o sargento. Ele veio, pegou minha bandeja e disse, você não vai almoçar. E foi assim, mas nem o oficial teniente que estava ali de dia falava com ele, que ele era brutão mesmo. Foi lá e jogou com bandeja e tudo dentro do latão de lixo. E eu consegui pegar o pão. Daí eu saí com o pão comendo, sentei na foto, fiquei comendo o pão. Daí veio o sargento. Você não pode desobedecer para 17. Tá bom, sargento, tá bom. Vamos lá almoçar comigo. E me levou lá no cassino do sargento para comer a comida melhor. Eles gostavam de mim, eles gostavam de mim. Gostavam assim, não posso dizer que não gostava, foi muito bem tratado no quartel. Também fiz arroz, a panela era do tamanho desse aqui, né? Aquelas panelas enormes, então você ficava aquela coisa de madeira, assim, mexendo aquele arroz. E o outro com a concha, né? Que a concha não é escumadeira que chama, né? Que tem por aqui. Porque não dá tempo de escolher o arroz, gente. Hoje está diferente, viu, gente? Hoje está diferente. Mas o que subia, a gente tirava. Certo? O que subia, a gente tirava. O que não tirava, ia para a mesa, né? Que é muita gente ainda. Era 1000 e poucos soldados para almoçar, não é brincadeira. Já pensou escolher, tinha que escolher 3 dias antes, né? Mas foi muito bom. E você fala sempre para nós de um momento bem marcante de fé, né? Quando você saiu do quartel. Que você fez uma peregrinação. Então, nós saímos do quartel sem ter noção de espiritualidade nenhuma, e talvez até nem sabendo porquê. Eu combinei com 2 colegas de ir a Aparecida agradecer a Deus por sair na primeira baixa. A primeira baixa são os melhores. São que não tiveram coisa nenhuma, então sai na primeira baixa. E à noite nós íamos, saímos à tarde, né? Era uma sexta-feira, vamos a Aparecida. E a empresa passou uma rua bem no centro da cidade, ponto, e nós nos encontramos lá. Aliás, nós encontramos 3 lá. E fomos de ônibus até um determinado lugar, e depois fomos caminhando a pé, de Pinda até Aparecida. Nunca tinha experimentado isso, embora com grandes exercícios, né? Educação física no quartel. Fomos lá na Basílica Velha, não sabíamos nem o que estava fazendo, rezamos a Ave Maria, a gente sabia, e à tarde voltamos. Voltamos de ônibus, claro, né? Quando chegou em Taubaté, eu não conseguia descer, o pé encheu demais, né? Pernas doíam muito, mas fizemos isso. Valeu a experiência? Claro que valeu. Foi a primeira caminhada a pé que eu fiz no Aparecida, foi no quartel. Depois, 2 dias depois, eu fui com um colega para São Paulo, ficamos 1 semana em São Paulo, na casa de uma comadre da minha mãe, para passear, né, para conhecer, sem conhecer São Paulo, né, sem conhecer São Paulo. Então a gente ia nos lugares que a gente andava numa rua e ficava olhando uma coisa, era tudo novidade, né, só para descansar. Foi muito bom. Maravilha, que bom. E saí dali já fui trabalhar, né? Voltei, eu fui trabalhar no Hotel São Nicolau, primeiro emprego meu, Hotel São Nicolau. Função, faxineiro, para limpar os quartos, tirar lençol, trocar lençóis lá. Depois eu fui porteiro, depois eu fui para a cozinha, para fazer café para os hóspedes, né? E levar nos quartos, alguns que queriam, outros vinham, algumas mesinhas ali no hotel. Foi o primeiro hotel também de Taubaté, bem perto da Catedral de São Francisco. E foi o primeiro emprego, né? Eu tinha vergonha, eu olhava na minha carteira, primeiro emprego, né? Registrado ali. Hotel São Nicolau, faxineiro. Que maravilha, como foi bom. E hoje é graças, né? Já estava acostumado a varrer, né? A chácara. Então, foi muito bom. E para quem não sabe, não conhece, né? O fundador João Henrique, pregador, fundador de comunidade, até hoje faz café, né, Manice? Sim, eu vejo assim, né, escutando novamente, né, toda a história do nosso fundador, eu vejo como Deus vai encaminhando, né, irmão? Chácara, hoje nós vivemos uma chácara, né? Você desde criança aprendeu a varrer, a limpar, a cuidar, né? Trabalhar no hotel, né? Hoje nós temos aqui, né, um pequeno local para acomodação de pessoas, né? Então, a gente vê, parece que a história está se repetindo de uma nova forma, atualizando, né? Então, se Deus me deu, mesmo que eu não gostasse, capacidade naquele tempo, eu vou te usar mais sério, vai treinando. Vai treinando. Nada em vão. Não, nada em vão. E esse taubatiano saiu de lá e veio parar em Guaratinguetá a fim de quê? Então, daí eu trabalhei também na loja de Buri, vender tecido, né? Tinha uma raiva daquelas mulheres, me perdoe, porque elas falavam assim, deixa eu ver esse cetim. Então eu tirava aquela peça, ela queria a última peça, era uma pilha, tirava todo, tirava. E abria assim, ela olhava, essa não é que eu quero, corta 20 centímetros no nada. Sabe que era uma comissão, né? Depois eu fui para o caixa, dava um pacote, né? Empacotamento.
de vendedor de pacotamento. Depois eu fui para trabalhar no escritório, na gerência, que era em cima, né, dessa loja. E daí eu parei mais. Até que eu entrei na Eletro Radiobras. A Radiobras era a primeira grande loja de departamento com supermercado que abriu em Taubaté. Eu entrei lá em 1972. Entrei como vendedor. Da linha branca que chama, que é fogão, geladeira, mais que lavar essas coisas. Era no andar de cima. E ali eu vendia muito. Né? Do jeito que eu sou brincalhão, vendia muito e tal, vendia bastante, descarregava caminhão cedo, vendia mesmo. Daí chegou um momento que a gerência me chamou e falou: você está sendo promovido, você vai para. Eu vim para Guaratinguetá em dezembro de 71 para inaugurar a Eletro Radiobras aqui. E voltei, eu vim só para dar instrução para os outros vendedores. Daí eu vim de uma vez como subgerente. Lembrou, Monique? 74 que inaugurou ali. Veio para... Vim para 73 eu vim para inaugurar a loja, ajudar, e depois eu vim, alguns meses depois, já como subgerente. Então, ali eu fiquei como subgerente um bom tempo, né? Até que o Pão de Açúcar comprou a Eletro Radiobras, fez o casamento do... Como é que é o símbolo? Baleia? Então, a baleia é da Eletro Radiobras e o elefante é do Pão de Açúcar. Né? Então ele comprou, fez a junção, depois ficou só Pão de Açúcar. Né? E daí eles não tinham cargo de subgerente. Daí que eu saí. Fizeram uma conta, eu queria dar a subgerência em São Paulo, eu não queria ir. Saí dali. E eu trabalhava todo dia, da meio-dia às 10 da noite. E aí você já começou a morar aqui em Guaratinguetá? Não, eu mudei para cá. Sim. Eu estava com a Eliane, mudei para cá. Atrás da Passa Marrom, nossa casa alugada, não tinha nem muro. Era só você e a Eliane, Só então? nós dois, vindo para cá. Ficamos nessa casa, porque o encarregado aqui foi para Taubaté e eu vim para cá. Então, como estava a casa ainda 6 meses pagando aluguel, eu continuei pagando, né? E fiquei na casa com alguns móveis até dele. Daí mudamos a nossa casa assim que acabou o tempo de 6 meses. Mudamos ali perto da ponte que caiu, que em Guaratinguetá, né? Ponte de ferro ali. Alugamos uma casinha muito boa, mas ficamos ali, estava no centro, né? Tudo pertinho e tal. Então a minha vida foi ali. Até que nesse acordo, para não ir para São Paulo como subgerente, eu fiz um acordo de sair, né? Saí, fui trabalhar um dia só com o Jorgista. Porque quem está acostumado a vender linha pesada, vai vender coisa miudeza, não estava legal. Não se adapta direito, né? Daí foi um tempo difícil, porque nós não tínhamos parentes aqui, nem eu que vim para cá e nem Eliane. Então começamos a sobreviver do que tinha, né? Poxa, eu fui vendedor da Demilos, né? Mas eu não vendia, eu levava algumas amigas que eu tinha no centro, no banco, e deixava um kit lá para elas mostrar para os outros vender. Ele vendia Avon, nós somos sobreviventes, né? Não foi fácil. Foi difícil. Foi muito difícil. Daí eu entrei fui ser sócio de um bar. Já estava É interessante, Monique, que você partilhe conosco esse processo, né, de vendedor. Qual que era a sua vida nessa época? Que você veio para Guaratinguetá, né? Você tinha uma vida assim, vamos dizer, né, normal, sem nenhum vício, como que era? Não tinha muito vício, eu bebia todo dia. Bebia todo dia. Toda noite, de dia não, de dia eu estava trabalhando. De noite era toda noite. Senão não vendia, né? Toda noite, né? Você era arrojado nas vendas, né? Não, eu era. Depois foi caminhando, fui ser sócio do bar, daí abriu Arapuã. Eu entrei como vendedor, souberam de mim, me dedaram lá, dizendo, rapaz, foi subgerente aqui e tal, mandaram me chamar e coisa. Ali eu fui o segundo vendedor do Brasil 2 vezes, né? No tamanho de lojas, mas ali eu vendi muito. Nossa, em 15, 16 já tinha fechado a minha cota do mês. Mas eu enganava as pessoas, né? Vendi uma televisão. Já confessou? Hein? Já confessou isso? Já confessei. Já me dependendo das pessoas que já morreram. Eu vendi uma televisão para a senhora, ela viu a imagem, foi muito bonita, ela era da roça, levou no outro dia, o filho dela veio trazendo um carrinho de mão, que não funcionava na casa dela. Eu falei, como que não liguei a televisão? E daí está funcionando. Mas em casa não tem isso, daí era tomada, não tinha luz na casa dela. E eu convenci ela a ficar com a televisão até a luz ir lá, porque ela seria a primeira do bairro a ter televisão.
E como é que ela ficou? E também vendi uma geladeira com uma pessoa, que ela queria a chave da geladeira, e já não tinha mais, né? Queria a chave, nossa, foi bom. Mas eu vendia muito, né? Foi aí que eu conquistei, por graça, né, de Deus, que eu nem sabia que era ele, entrar dentro da aeronáutica, que era proibido vender tudo. Vendedores da Barça de outras empresas tinham pisado na bola e o brigadeiro não deixava mais ninguém vender. E eu consegui, sabe, consegui isso através de um tenente que me apresentou o brigadeiro. Então eu conseguia na hora do almoço, eu saía da loja correndo de um ônibus para a aeronáutica para expor um produto e ficar ali, né? Produtos em que dava para me carregar. Eu não fazia cartaz e ficava ali parado enquanto quase 1.000 e tantas pessoas almoçavam. Depois vinham fazer a ficha delas, elas estão comprando. Teve um dia que eu vendi 60 e poucas máquinas de escrever num dia só. Sabe? Depois eles iam para a loja para fazer as documentações e levaram para a mercadoria. Eu consegui entrar na aeronáutica, isso foi uma graça muito grande, né? Acho que são meus olhos azuis. Foi um tempo marcante também, né? Muito, tive muita amizade com o engenheiro aeronáutico. Até hoje encontro com pessoas já idosas. A primeira geladeira eu comprei com você, mas é tua memória. Nós tivemos essa experiência. Sim, sim. Sei quantos anos faz. Nunca pensou em ir embora nessa época, mesmo com situações difíceis? Eu não tinha mais condições, sabe? De voltar para Taubaté, não, né? Não tinha. Por exemplo, eu não tinha amigos em Taubaté. Sim. Tinha conhecidos, mas raros, uma vez por semana, teve em dia e tal. Então não tinha aqueles amigos, voltavam os amigos e tal, não tinha isso. Já era aquele tipo, entre a solidão da chácara. Eu era muito sozinho, eu dormia fora de casa, no quarto, eu ficava muito sozinho durante o dia, à noite, sabe? Eu não tinha convivência. Sim. Então eu queria ficar no meu quarto. Horrível aquele quarto, nossa, que tinha de barata ali, tinha perereca, mas foi difícil, não tinha nem banheiro ali, tinha que usar o de casa, depois ir para lá e não sair, só outro dia cedo, não abria a porta. Então foi um tempo assim muito difícil, então eu fiquei muito sozinho, né? Eu era muito sozinho e não tinha muita convivência. E quando eu vim para Arapuã, aumentou a dose da bebida, comecei a beber, o gerente bebia, então nós bebíamos junto, era papai em casa, porque era o melhor vendedor. Então bebíamos juntos. Nossa, quantas vezes eu não fui para casa de táxi sem saber. O motorista que vinha me cobrar outro dia. Te levei ontem. Nunca voltei a serviço. Né? Mas eu estava numa vida ruim mesmo. Foi ali que eu começou a mudar a minha história física. Passei muito mal fisicamente. Fui ao médico. E o médico fez todos os exames que você pode imaginar. Eu não tinha nada. Ele receitou um calmante. Você está muito ansioso, tem que tomar um calmante. Mas não beba porque você vai ter que infartar. E eu parei de beber assim, no outro dia eu tomei comando porque eu queria vender, queria trabalhar, né? Então, foi muito difícil porque não saiu aquele mal-estar. Ele continuou, voltei no médico, daí começou a dar ansiedade misturado com tanta coisa por causa do remédio, por causa de... sei lá. Daí me encaminhou para um lugar espírita, que eu não condeno as pessoas, mas eu fui para lá porque eles rezavam pelas pessoas. Não adiantou nada. Fiquei alguns meses lá, saí decepcionado, mas eu já não estava indo para a loja todo dia. Já era dia de buscar de carro, em casa. Quando era 10 horas da manhã, eu estava voltando para casa, não aguentava ficar na loja. Foi um momento muito difícil. Comecei a me afastar pelo antigo INPS. Foi difícil. Foi difícil. Até quem fazia meu exame não era médico, mas ele brigava comigo. Era o pai do dono do lavador ali, que a gente leva do carro hoje para lavar, era o pai dele. Seu Luizinho? Hein? Seu Luizinho? Não, do lavador de carro. Né? Então foi assim muito difícil aquele tempo, mas ele foi lidando, foi conseguindo, e minha carteira até hoje está aí para provar, né? Afastada. E daí eu fui entrando em depressão profunda, síndrome de pânico, não tinha mais o que fazer. Defumaram a minha casa, me levaram a acender vela no coqueiro, me fizeram um monte de coisa, bateram no Paulo São Jorge, fui em centros espíritas famosos daquele Guará, e nada resolvia. Era um processo. Era assim como se uma navalha estivesse cortando o antes e o depois, e foi dolorido. Porque agora não só os estragos, mas a minha saúde, ela estava em jogo. Foi aí que o único amigo que eu tinha, chamava Gato, o Gato me convidou para visitar minha mãe em Taubaté, que morava lá. E eu fui. E lá, eu ficava que nem bicho, assim, barbudo, afastado, pálido.
E uma mulher falou que tinha um homem que rezava pelas pessoas. Falou, não quero mais reza. Eu paguei muito pau no São Jorge, tiraram o encosto, desencosto e lá tudo. E ela me levou, não sei como. Era um homem simples, deitado no colchão, tinha caído de um ônibus, trabalhava na Ford, não podia levantar. Ele tirou o livro debaixo do colchão, do travesseiro bem fininho, pôs no peito, levantou a mão e começou a rezar. Diz que Deus me amava, que eu não nasci para ser pano de chão, nasci para ser toalha de altar. A mulher dele ajoelhou, começou os dois a falar. Eu não punha a mão em mim, nada. E começou a me dar, subiu uma angústia, comecei a gritar. E não era nem um choro gritado. Era um bom homem católico da renovação carismática que me anunciava Jesus pela primeira vez. Mudou minha história. Seu inocêncio. Seu inocêncio. Nunca mais esqueci do que ele falou. Ser toalha de altar, você não nasceu para ser pano de chão. Pode ser uma toalha de altar bem encardida, mas é no altar seu lugar, não no chão. Né? Então, e que Deus me amava, quando ele disse. Ali começou a minha história, porque aquele livro que ele abriu fez eu chorar, então vim para agora Tinguetá naquele domingo. Na segunda-feira fui ali na Paróquia Nossa Senhora da Glória, que era a nossa paróquia do nosso bairro, se não frequentava quase. Eu fui lá na livraria e comprei o livro que vai chorar. E queria achar onde que ele tinha lido, eu não sabia, nem sei até hoje. Né? E ali mudou minha história. Dali as tonturas foi sumindo, ainda fui frequentar o grupo de oração do Braz, junto com o Palante, e rezavam por mim. Passou ainda umas 2 semanas me sentindo um pouco mal, daqui a pouco sumiu tudo. Sumiu tudo. E eu começava a ler a Bíblia sozinho. E aprendi a levantar 3 horas da manhã para rezar o Salmo 90 todo dia. Todo dia, madrugada, e voltava a dormir. Ali começou uma nova história. Acabei perdendo o emprego, já não era considerado mais, porque eu não vendia mais, era o último colocado há meses. E daí começou um outro sofrimento. Como que eu vou cuidar da minha vida? Mas com outra alegria. Algo novo. Você ia sair de um banho gostoso, sabe? Sai alegre e tal. Então, eu fui vender laranja, parou um caminhão em casa, vendendo a laranja, pacote, não sei quanto e tal. Eu fui lá e falei para o motorista, quando você vende uma caixa? Ele falou o preço que eu não lembro, eu falei, você não pode deixar 4 caixas, vai vender a semana que vem? Ele vinha toda sexta. Ele deixou as 4 caixas de laranja. E eu saí vendendo, por ali mesmo. Daí comprei uma Kombi bem velha, na outra semana eu paguei as 4, falei, você deixa 8? Até que chegou, acho que menos de um mês eu comprei o caminhão inteiro. Olha, vendedora, né? Perdi a laranja, ele repôs. Porque tinha chovido em São Paulo, no Ceasa, então ela apodreceu rápido. E aqui eu peço perdão ao prefeito, ao povo, porque eu não tinha onde pôr aquele monte de laranja e joguei no Rio Paraíba. Joguei lá no Rio Paraíba. Pensei que ela afundava, ela morreu, ficou aí. Ele repôs, daí nós vimos disso, daí comprei repolho, não tinha de laranja, caiu a produção de laranja, daí dei repolho, comprei muita coisa. E comecei a vender na rua com corneta. A Bíblia sempre do lado. Isso que eu ia perguntar, Irmão Henrique. Para manter a sua família, você tinha essas formas de viver, mas a sua fé estava sendo alimentada. Não, eu falava, ó, laranja, e a Bíblia me deu lá, sabe? E depois eu consegui comprar uns queijos ali, comprei uma maquininha de moer. Essa é uma máquina de moer carne, mas para moer queijo, né? E também montei uma tenda lá dentro da aeronáutica, com autorização, na Vila do Sargento, para fazer minha feira de sonho, né? As mulheres vinham, compravam queijo, compravam isso, compravam salame, ia comprando e repondo, né? Daí comprei um barzinho, já não bebia mais, mas comprei um barzinho e vendia pão. E à tarde, era forte, eu vendia muita pinga, né? Eu tinha só que sair do emprego. Aquele dia, e a Bíblia embaixo do balcão. Um dia caiu um rapaz de beber, ele bebeu uma pinga e caiu na porta. Eu tive que pôr no carro, eu tinha um carrinho velho e levar ele para casa. A mulher nem queria, ele leva o senhor. Falei, não, ele é seu marido, eu consegui colocar ele. Aquilo doeu no meu coração. Poxa, você não bebe, você está ganhando para fazer os outros assim. Daí eu dei o bar para o rapaz, eu quero assumir isso aqui. Porque no bar vendia tudo, né? Mas a pinga que dá dinheiro. Mas eu vendia tomate, vendia pão, né? Alguns leites e tal. Era um botequinho. E saí dali, daí começou. Foi nessa época que eu fui vender de milho, fui vender
isso, vender aquilo. E eu topava qualquer parada. Entrei na Cipropar, que é de Caxias, né? Ser vendedor dela aqui no Vale do Paraíba. E foi um bom tempo. Viajei muito. Já de pé ao Taubaté também viajei muito. Como viajante, fazendo bico aqui, bico ali, bico aqui, bico ali. Né? Mas foi bom, foi um bom tempo. Daí não tinha mais nada o que fazer. Daí comecei a viver da Providência. O Henrique acompanhando toda a sua história, né? Nós que sempre ouvimos, como é impactante, né? Eu tenho certeza que também está impactando o coração de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, para revelar, né, a manifestação do poder de Deus, né? Então nós queremos louvar e agradecer a Deus, sim, né, com certeza, irmã Érica, por toda a sua história, né, durante esse tempo. E é isso que eu comecei a me jogar nas mãos de Deus. Falar para as pessoas de que Deus realmente as ama e que nós temos um Salvador que se chama Jesus. Eu não estou falando de religião. Sim. Eu não aprendi na catequese. Eu aprendi com a vida. Então, com toda a minha miséria, toda a minha fraqueza, eu quero falar de Deus. Tanto que eu não paro de falar assim na vida. Eu quero falar de Deus. Por isso que a gente viajou muito pela comunidade, que eu não fundei comunidade. Então agora vamos adentrar ao novo tempo, né? Essa transformação que o Senhor, eu creio, né, que Deus foi trabalhando em você desde a sua concepção para que chegasse esse momento. Caminhos tortuosos foram percorridos, veja assim, Deus falou, não, até que você foi, agora eu que vou assumir o comando da sua vida. Partilha conosco, então, como é que foi essa transformação, né? Uma coisa muito importante aí, porque a gente não percebe, eu estou ali com a mãe hoje, né? Sim. Porque não percebe que você passou em algum lugar, você passava vontade de orelha assim, saia a mamãe chamava de maconha, né? Porque ficou algumas poeirinhas aqui, até de carvão de poeira e tal. Então, Deus permitiu tudo isso para que, lavando isso, viesse uma impureza interior, uma pureza interior. Daí, nós queríamos, meses depois desse dia da conversão, eu queria falar de Jesus, junto com outros amigos, Carlinhos, Dário Pimentel e Mário José, que era do grupo de oração. Vamos colocar um programa de rádio. Naquele ano de 1985, o time aqui de Guará era muito famoso, esportiva. Não foi disputar campeonato, então estava o horário livre na rádio, nós fomos lá e compramos com o dinheiro do nosso bolso mesmo, meia hora. Quais são mesmo as pessoas que estavam com Dário você? Pimentel, Carlinhos, Siltoninha e Mazé, que era de cada um do grupo de oração. Mazé, ele caminhava comigo no grupo. E fomos abrir o programa. Você nunca teve lá em rádio? Gravamos com Quem teve a ideia de ser um programa de rádio? Foi meu. Sua, né? Foi minha. Vamos fazer um programa de rádio. Daí o Carlinhos que foi gravar com o Dom Geraldo Penido, dar uma mensagem, terrível, quem vai ser o locutor? Nós mesmos, que você faz, são brasileiros. E o vídeo é loja de novos usados, né? Então fomos para o rádio, nos surpreendeu com a abertura da gravação do Bispo nesse dia, 25 de março de 1985, quando ele falou: queridos ouvintes, começa hoje o programa católico nessa emissora, chamado Anuncia-me, no dia da Anunciação do Senhor. Aí caiu no nosso coração, era dia 25 de março. Agora só uma coisa, o nome Anuncia-me teve também uma história aí para ser definido. Teve, nós orávamos todos os dias. Vocês 5, né? Todo dia de manhã, 7 horas da manhã, cada um saía da sua casa e ela se reunia na catedral, algum lugarzinho lá, na livraria do Toninho, todo dia. Porque o Toninho tinha a livraria, o Dairo era protético, tinha o consultório dele, a Maria José trabalhava no orfanato, o Carlinhos era um marceneiro, tinha a atividade dele, e eu vendia móveis usados, então cada um tinha uma atividade, mas se reunia todo dia. 7 da manhã. 7 da manhã, nós estávamos lá até 7h30, meia hora por dia, para depois trabalhar. Foi aí que surgiu, então, uma palavra que disse assim, né? Façam tudo o que meu filho vos disser. E depois a gente foi caminhando por essa palavra, a gente lia muita palavra, buscava o Senhor, quer falar profecia, e veio a palavra de Jesus, né? Vai falar comigo, ide e anunciai. A gente fez essa junção e falamos, anuncia-me. Anuncia-me, Senhor. Ficou definido, anuncia. É isso que o Senhor quer. Isso por causa do LP. LP, aqueles bolachão negro que não tinha CD, na prateleira da livraria de Toninho, escrito anuncia-me, que era da Canção Nova. Falei, é isso, ó. Faço tudo que meu filho dizer. Quem está dizendo para o Senhor aí mesmo, André? Vai falar por mim. Né? Aí fomos procurar em Jeremias, aí chama e tal, anuncia-me. E começou. E começou o programa. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia.
E depois, antes de um ano, a gente fez um tabloide, um jornalzinho tabloide, muito simples. Queria evangelizar, pagava também do nosso bolso. Depois começamos a arrumar uns patrocínios e começamos a fazer pessoas que queriam colaborar para o jornal e para o rádio como associados. A gente mandava jornalzinho, era tudo preenchido à máquina, né? Colava o nome dela e mandava pelo correio para ela, e elas iam ajudando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Conseguimos com as irmãs do orfanato uma parte externa que elas nos usavam fazer o nosso primeiro escritório, onde o Geraldo também abençoou, e ali nós se reunimos, né? E ali começou o desejo de morar junto. É importante dizer também, Henrique, que naquela época, na equipe Anuncine, teve uma grande participação também na arquidiocese, né, com o jornal. Ah, sim, o Dom Geraldo pediu para a gente terminar a revista Ave Maria, que era uma revista oficial, que faltava um ano e pouco para terminar a sequência do propósito. E passou para nós, e nos colocou na diocese como equipe de comunicação. E então nós fizemos essa revista do nosso jeito, saía de fim de semana, fotografando eles, entrevistando aqui para fazer a revistinha no santuário que fazia. E então teve assim, um trabalho também de diocese, de paróquias, e foi nos aproximando muito da igreja, né? Ele foi vendo esse trabalho, né? E nessa época eu vejo assim a audácia, né, que o fundador Henrique e os irmãos que estavam com ele tinham. Nós temos aqui, né, um reconhecimento, uma parte de um jornal em que a comunidade é reconhecida, né, pelo Vaticano, né, como uma equipe de comunicação, né? Eu era muito audacioso, né? Eu mandei o jornalzinho para o Vaticano, né, explicando uma cartinha muito simples que está na máquina, né? A máquina tem aí até hoje. A máquina está aí quebrada, vai estar aí até hoje, faz parte da história. Mandei para o Vaticano e eles responderam um reconhecimento para a equipe Anuncine de Guarda, secretária de Diocese Aparecida. Equipe de comunicação. Ah, chegamos lá. E então foi isso que começou a acontecer, certo? Com muita simplicidade, mas com muita audácia. E sempre assim, muito aplaudido pelas pessoas, né, irmão Henrique? Ah, muito sim. assim, né? Todo mundo aplaudindo. As pessoas batiam em nós, né? Porque começou assim um processo também, sabe, mulher? De ciúme, porque não tinha nada. Primeiro aniversário nosso, nós enchemos de ginásio da fé com 3.000 pessoas. Tá, então peraí, nós estamos pulando em uma parte. Então, teve todo o processo, né, todo o início da evangelização através do programa de rádio, que durou quantos anos mesmo? Você lembra? 17 anos. 17 anos. 17 anos. Voltou a jogar futebol, arrumaram outro horário no futebol, mas não tiraram nós. E era de segunda a segunda, sábado e domingo, a gente tinha teatro, a gente não gravava. Transmitimos missa, tivemos programa durante 6 meses na Rádio Clube, também fazendo a Piratininga na época, também na Rádio Clube. Tivemos programa na Rádio Clube de Itajubá, né? A gente mandava os programas para lá. Tivemos programa na Rádio Cultura de Jacareí durante 3 meses. Nós somos audaciosos. Você já tem programa de TV? Então, daí é o seguinte, daí surgiu, num período assim um pouquinho mais para frente, a Canção Nova, que nessas entrevistas do programa de rádio, o Padre Jonas foi entrevistar ele aqui, na paróquia, na Santa Rita, na Capela de Santa Rita. Ele foi celebrar a missa e ele falou: por que você não vai para a Canção Nova? Você tem gente de recorde. Eu fui. No outro dia eu já estava lá. E fiquei 6 anos fazendo rádio e televisão na Canção Nova. A televisão ainda era retransmissora da TV Educativa. E por causa disso, um amigo de São Paulo, Nizinho, ligou para nós dizendo que um grupo evangélico tinha um horário, ele cuidava de máquinas eletrônicas e tinha feito um orçamento com ele, mas queria pagar com minutos de televisão na Bandeirante. Ele falou para mim: não interessa, mas eu tenho quem faz. E ligou para mim. Daí nós topamos 1 minuto de televisão. 1 minuto, você sabe o que é 1 minuto? Você já tentou pregar em 1 minuto? Você vai lá, bom dia, e depois até mais, e no meio você dá uma mensagem. Nós topamos a parada. Primeiro nós somos, do jeito que nós somos, com o nosso tal, vestinho, fomos gravar no Estúdio dos Evangélicos. Né? Aqui em Guaratinguetá? Não, São Paulo. São Paulo. Ah, fomos arrojados. Então você viajava 5 horas. 5 horas. Gravava 3, 4 minutos lá. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos.
dedo lá. É. E voltava embora alegre. Né? Esse Minuto de Deus ficou durante 8 meses na TV Bandeirantes. Depois começamos a gravar. Como que era mesmo? Fala aí pra gente. Eu vou falar. Depois começamos a gravar aqui mesmo, mandar as fitas, né? Tem as fitas gravadas aí, tem quando você olha aquelas fitas, fala, poxa, aqui tem 1 minuto, vários programas, né? Que o programa era assim, era dessa maneira, né? Eu esqueço o nome dele, que era Evangelho. Tinha um programa Evangelho, Jimmy Swaggers, eu acho que era ele, que ia das 7 às 7h30. Eles tiraram 1 minuto daqui. Porque logo depois vinha anunciando Jesus do Padre Eduardo, né, que era comprado. E nós entrávamos no meio. O programa era assim: bom dia para você, que a graça de Deus esteja contigo. Está começando o programa Minuto de Deus. Lembre-se, tudo você pode naquele que te fortalece. Não desanima. Tenha um ótimo dia e um ótimo final de semana. Até a próxima. Pronto. Você não imagina o que isso faz. Aí que eu fiquei conhecendo o poder da televisão. Recebemos cartas de Bahia, do Mato Grosso. Quem não sabe que programa é esse que eles estão esperando para doar, entra alguém falando e já vai. Eu tive a graça, né, de conhecer uma pessoa, né, uma senhora, não lembro o nome dela agora no momento, em que ela testemunhou, né, que ela acompanhava esse Minuto de Deus. Olha quantos anos depois, né? E o quanto aquele anúncio em 1 minuto tinha transformado a vida dela. Às vezes eu fico olhando assim, que o Papa Francisco mesmo, né, antes do seu falecimento, ele sempre pregou isso. Pouco tempo de homilia faz mais efeito que 1 hora e meia de pregação. Né? Porque a mensagem tem que entrar e dizer que Deus te ama, que talvez você venceu ruim, mas crê em Deus. Tudo você pode naquele que te fortalece. Não duvide disso. Amém. Acabou. Aquilo fica no coração da pessoa. Pouco. Desejo de quero mais, sabe? Isso que eu aprendi, né? Então, a gente nem imagina a audiência que tem disso, o poder que tem a televisão. Às vezes a gente com tanta linguiça não há necessidade, sabe? Acaba sufocando muita coisa ao mesmo tempo. Então, um pouco, com gosto de quero mais, é que vai fazer o efeito no coração das pessoas. E daí, ficamos lá 8 meses, fiz programa de televisão na Canção Nova, depois fui também para o século XXI para Eduardo. Ficamos mais 17 anos lá na TV, indo toda semana, indo e voltando ao vivo, e assim não parou mais. É interessante nós lembrarmos, irmão Henrique, que a primeira aparição da pessoa, né, na TV Canção Nova foi sua, e também na TV Século XXI, né, no programa Você Pode Ser Feliz, você foi... Primeiro programa, e também a madrugada. A madrugada de bênção, né? Foi a primeira vez, que era da meia-noite às 3. Então, também a madrugada, a minha amiga, né? Madrugada de Bênçãos, acho que era na Canção Nova. A madrugada de bênção era na TV Século XXI, a madrugada amiga era na Canção Nova. Né? Então, também a comunidade que participou disso, da meia-noite às 3 da manhã, uma vez por semana, nós íamos lá. Dormia lá no estúdio para fazer esse programa. Depois, outros vieram e ficaram o dia inteiro. Né? Mas é uma graça muito grande ter feito tudo isso. E dentro deste período, a comunidade Anuncia-me, né, na sua pessoa, mas também na pessoa de outros irmãos, já estava também se estruturando, né, irmão? Muito, né? Muito. Daí esse grupo queria morar junto. Você lembra dos nomes das pessoas? A Cida, quem mais, meu Deus? Clarice. A Clarice, o próprio Josué, porque a gente ia muito para a roça, né, evangelizar. Depois tinha a Cláudia, que trabalhava na PAI, a dona Dirce, que morava perto do orfanato. Esse grupo foi ficando, a Eliane, que era minha esposa, foi ficando. E não conseguimos casa para alugar. Sim. Aliás, conseguimos, mas não sei nem por que não alugamos. Daí eu falei, vamos morar em casa. A Eliane falou, você está louco. Como que era a sua casa, né? Minha casa é tudo pequena. Não, ela tinha assim, o quintal tinha 5 metros. Como é que você vai fazer como Davi? Não vai dar certo, vamos para cima. Tá bom. E foi aí que, nessa caminhada todinha, eu fui convidado a pregar. Eu estava na Canção Nova, então o pessoal de Jacarepaguá, que eu agradeço muito a eles. Nossa, é uma bênção, virar uma luz para a vida, né? Para a vida da comunidade. Convidou para pregar lá só para mulheres uma segunda-feira, 300 mulheres numa quadra. Eu fui no domingo, ficamos lá, hospedados, uma casa de gente riquíssima, né? Tinha os maridos que trabalhavam no governo, José Sarney, aquela coisa toda, brincamos. E nesse dia eu falei com uma senhora que recepcionou na mansão dela lá, que eu queria construir alguma coisa
um tipo de sobrado em casa para a comunidade morar junto. Ela voltou à tarde, antes de ir embora, falou, pode fazer. Reuni com as minhas amigas, nós vamos fazer nosso chá toda semana e vamos mandar dinheiro para você fazer. Nossa! Alegrou o coração. Nossa, chegou aqui já foi arrumar tudo que é para fazer. E não é que subiu então aquelas pilastras, aquele monte de buraco de chover, aquele cimento que a gente não tinha de onde pegar, e corria aqui, fazia um bazar, arrumava mais 2 sacos de cimento, de ferro, foi subindo. Lembro que o Pedro, quando acabou, bateu a laje, falei, graças a Deus, vamos não, agora que vai sair os quartos, era só a laje, né? Agora que vai. E fomos fazendo, não me pergunte como. Eu guardava tudo comprovando, pacote assim de nota, não sei nem para onde foi isso, de tudo que eu comprava. 3 meses construímos, mais 3 quartos em cima com banheiro. A escada era de madeira ainda, para depois fazer aquela aspiral. Até hoje não veio um tostão de Jacarepaguá. Foi só sinal. Foi só sinal. Sinal é sinal. Você não pediu dinheiro, você pediu sinal. Foi isso a oração para Deus? O sinal foi ter que vender, fazer bolo, fazer engalhar, sabe, ganhar um cimento enrolando, mais o dinheiro para comprar ferro, tudo picadinho para fazer. O sinal. Daí eu aprendi, pela evidência de Deus, quando Ele quer, não tem barreira. Não tenha medo. Não tenha medo. E olha que 2 pedreiros, só 2 irmãos, que vinham de Cachoeira Paulista, que tinham amizade comigo para dar rádio. Eles vinham todo dia para construir e voltavam para Cachoeira amanhã de novo. E traziam marmita deles, não queriam nem comer as comidas. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Quem não experimentou isso, não sabe o que é sofrimento. Quem sabe sair da porta da cozinha, daquela lameira de cimento, de barro, tudo que abrindo os buracos para subir as colunas. Eu comprei 3 sacos de cimento, ou 2, não lembro. E ele falou assim, precisa trazer cimento para amanhã. Eu falei, mas eu trouxe 2 ontem. Mas já foi na primeira coluna. Né? Para depois levantar, depois continuar, está lá a obra. Vamos morar lá. Foi a primeira casa vida da comunidade. Padre José Ferreira e o Padre Renato, que era da Paróquia São Francisco, que foram celebrados. Tem foto com panela, tudo da cozinha, que eles estão fazendo a primeira missa ali, consagrando a casa para a comunidade. E daí tudo foi crescendo. Daí, como as coisas foram crescendo, nós vimos o escritório do centro da cidade. Daí a Alice pegou esse tempo, porque quando ela chegou, nós estávamos alugando um apartamento para as meninas, alguns ficaram comigo, outros foram para o apartamento, e nós pagávamos muito aluguel. Foi quando eu senti uma sensação que eu ia morrer e não ia deixar nada. Então eu queria comprar um lote. O que é um lote? 10 por 30, fazer uma casa na comunidade. Eu podia ficar na minha casa. O padre Paulo Tadeu foi o primeiro para visitar nós, de abrir a sua casa, mas daí falou assim, mas você deixa bem, se o dia que você morrer, isso aqui não é da comunidade, isso aqui é seu. Daí que começamos a pensar, não, né? Daí um casal lá de Carlos Barbosa, vendo o meu programa na televisão, ofereceu uma ajuda e perguntou quanto, eu falei 25 mil. Pobre sempre pede novo, né? Até esse valor eu dou sim, que eu moro aqui, não tenho filho, não vou trocar de carro, nada. Mas não mandou dinheiro, nós saímos correndo atrás de chácara, né? de terreno. Mas terreno caro, 40, 50, né? E a gente queria mais no centro. Daí foi quando o Enéas, que era dono onde nós estamos nessa chácara, falou, mas você vai crescer, tem que procurar uma chácara por aqui, pensar no futuro. E começamos a procurar chácara, mas não achava. Quando achava de 20 mil, era chácara que estava enrolada em cartório e tudo. Daí um dia me surpreendeu dizendo que vendia a chácara dele. Que vendia a chácara. Não tinha nada disso construído, era só árvore e grama. E eu falei, mas é muito mais caro, porque 25 é mesmo, você me dá 25 de entrada e nós vamos fazer. São 8 mil metros quadrados. Pedi orientação para o engenheiro, nosso amigo lá de Catanduva, e ele olhou pelo desenho que eu mandei para ele e falou, só um muro aí para ali com 25 mil. Pedreiro e cimento e coloca aí. Falei, o bispo ele falou, se você não comprar agora, que era dono da maçã, se você não comprar agora, você não compra nunca mais. Aí entramos. Foram 11 anos de pagamento, 4 salários mínimos, sofrido, suado. Cada mês que ia vencer, meu Deus, está faltando, acabou de entrar. E assim foi. Conseguimos pagar, recebemos uma doação maravilhosa de uma pessoa também, que nos deu um dinheiro para poder sair a escritura em nosso nome. Então ela saiu em nome da comunidade, não é particular. Né? Então, como não agradecer
aos pedreiros, primeiro a Jacarepaguá, que lá começou o sinal, com os pedreiros, né? O presidente do Padre Paulo, quando abriu o nosso tinha nada disso, o casal que nos doou dinheiro, o outro que aprovou, o bispo que aprovou, e quem nos doou a escritura, foi tudo comigo. Nós começamos a ir construir uma coisinha, e chegando a chácara a nossa vida. Essa é a história. Deus me livre. Hoje, eu só tenho que agradecer a Deus, porque 15 anos bebendo álcool, não bebia nem cerveja, pinga pura, e Satanás é terrível. Nunca fiquei com enxaqueca para não ir trabalhar, sempre trabalhando. Com um bafo de onça. Eu não tinha para trabalhar e ia fazer alguma coisa. Era para mim ter uma sequelas muito grande de estômago, de fígado, pela quantidade de vida. Era para mim ter sequelas de pulmão, sérios, e fumar tanto como eu fumava. Não tem nada fisicamente. Então essa é uma graça de Deus. Então aquilo que eu falei, essa navalha que deixou para cá, separou, não deixou nenhuma ligação, deixou lembranças. Sim. Mas nada ligado, nada, nunca mais eu bebi, nunca mais eu fui num copo de cerveja. Um dia um padre celebrando, ele veio para o cara e me deu o resto. E eu bebi, parece isso. Passei tão mal que você não imagina, um pouquinho só que deu uma reação tão grande em mim, pensei que eu ia morrer. Deus só tomou mesmo, não tem por onde, não pertence, sabe? Então, como não agradecer, né? E agradecer a todos que fizeram histórias, que entraram, saíram por vários motivos, outros que entraram, foram casar, foram viajar na igreja. Agradeço até pela minha imposição de temperamento, que se eu não colocasse um piso, apanhasse, eu não... Falar, vendo assim, né, quem conhece o irmão Henrique sabe, né, que você é impulsivo, tem essa força, tem esse dinamismo, tem essa potência dentro de você, né? E a gente até lembra da conversão de São Paulo, né? Um homem que tinha uma convicção, que tinha um propósito, mas precisou cair do cavalo para poder ficar cego e poder ver a luz. Você se identifica com tudo isso? Eu fico assim, mal comparando, né? São Paulo vivendo. Mas foi isso, eu caí do cavalo. Eu estava bem cavalgando bem no meu mundo, caí do cavalo. Abriu uma nova visão. Aquele homem, quando rezou por mim, abriu uma nova visão. Eu queria aquilo. Então eu não fui catequizado, não fui um grupo de oração. Foi só uma oração que nem encostou a mão em mim. Por isso que eu falo, não precisa provar uma pessoa. Tenha fé no que você está falando para ele. E você sempre fala, né, irmão Henrique, não tem teologia, não tem filosofia, mas é um pregador que já pregou nacionalmente em todo, né, território do Brasil. Foi Deus que fez isso. Foi Deus. Para pertencer à renovação carismática, a gente viajou muito na Escola Paulo Apóstolo, embarcamos em vários estados. Apenas 4 ou 5 estados a gente me visitou. Do norte a sul a gente viajou muito, com toda a pobreza, com todo o medo de avião, com tudo que nós passamos, mas porque alguém um dia disse que Deus me amava. Então, eu quero deixar essa mensagem. Deus ama você. Não tenha medo. A divina providência vai cuidar de você. Se Deus chama, não tem barreira. Amém. Celebrando 40 anos desta comunidade que tem essa junção, né? Não tem como falar da comunidade Anuncia-me, né, irmanice? Sem falar do Sem fundador. falar da história do fundador. Hoje, né, no seu coração de fundador, 40 anos não é o fim. Estamos saindo do deserto. Estamos saindo Há um do longo deserto. caminho a percorrer, né? Os gigantes, gente. Os Os gigantes. Vai com alegria, mas ora, sabendo onde você está. Então é um tempo novo, você que está em um processo ainda, na nossa vida pessoal, na vida da obra, que atende centenas de pessoas, né, aqui na nossa chácara, continuamos viajando. Não me preocupe de não estar na televisão, não me preocupe de não ter rádio, eu me preocupo de quem tem a oportunidade diga que Deus ama você. Amém. 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 Henrique, em uma palavra, como é que você define todo esse processo que você partilhou com a gente? Perseverança. Não é fácil perseverar quando você tem solidão. Não que as pessoas desprezem, quando você sente que não tem ninguém, eu estou sozinho. Mas não é que as pessoas estão longe. Eu estou sozinho dentro de mim desde a minha infância. Mas a perseverança, só tem que agradecer a Deus por isso.
que eu tive milhões de motivos para chutar o balde, eu para com isso. No mundo eu não sofri assim, agora com Deus estou sofrendo. Que será comigo? Exatamente. Valeu a pena chegar até aqui? Poxa, faria de novo. De Amém. uma maneira mais tecnológica. Faria de novo. Vamos fazer o nosso bate-bola então com o irmão Henrique e Manice? Vamos lá. Então, ó, numa palavra, a resposta, tá bom? Aquele bate-bola que você costuma fazer com o pessoal, agora é você que vai fazer. Agora é a sua sabatina. Irmão Henrique, um hobby. Um hobby? Televisão. Eu gosto muito de futebol e notícia. Pode assistir outras coisas, mas futebol e notícia é meu hobby. Deixa eu pegar aqui, irmã. Isso, Uma de pega aqui, cada Irmanice. vez, Isso. Porque agora é a nossa hora. Nós passamos por isso, viu, gente? Não é vingança, viu? É para que vocês conheçam também um pouco da história do nosso fundador, que com carinho está aqui partilhando conosco, né? Essa maravilha que é o poder de Deus na vida dele. Depois Ai, de nós. Vamos lá, um livro. Um livro? Por primeiro lugar na vida, né? Eu parece que aos olhos dos outros eu não leio muito, mas eu leio sim. Deus me inspira, estou todo dia lendo um pouquinho. A palavra que mudou minha vida. Primeiro, a Bíblia, né? Depois eu não tenho assim um livro que possa dizer, nossa, esse é, né? A não ser que foi um bálsamo também, um ponto muito importante, que foi a cruz e o punhal. Sim. A cruz e o punhal eu não esqueço. Né? Não porque cuidava de drogada, porque anunciava Jesus Cristo. Então, a cruz e o punhal é um livro muito importante. Um desafio. Desafio? É. Meu Deus, sabe que eu tenho um desafio? Tem. É fazer com que vocês, na verdade, sejam tão apaixonados por Jesus, tão apaixonados, que vivam essas duas palavras que eu aprendi a viver. Tudo posso naquele que me fortalece, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Por mais que isso não lhe dê paz, não desistam, aguentem. Esse é o desafio para as pessoas que estão comigo, não olhar para minhas misérias, minha pobreza, mas olhar para aquilo que Deus fez e pode fazer nelas também. Amém. Um sonho. Eu tenho um sonho. Não aquele que você sonha quando está dormindo, irmão Henrique. E nem que o Palmeiras... Tem sonhos bons quando eu estou dormindo, né? Deus fala muito comigo na madrugada. Mas um sonho, meu Deus. Eu acho que o sonho é o crescimento da comunidade. E a conversão total da minha família. Né? Minha esposa foi companheira de muita pregação por causa de uma enfermidade e ela deixou de viajar comigo, mas está aí do nosso lado sempre que ela pode, né? Sim. Uma palavra que te descreve. Que descreve o Tinho, o 417, o Henrique Santos Filho. Meu Deus. Uma palavra. Eu estava com ela aqui para falar. Uma palavra que me descreve. Eu tinha até agora? É a pessoa do irmão Henrique. Ressuscitado. Amém. Foi uma ressurreição. Uma mudança da morte para a vida. Amém, irmão Henrique. Então, você que está acompanhando aí, né, Irmanice, podcast Viva a Fé, com o nosso irmão Henrique, apresentador desse podcast. Espero que você tenha gostado. Estamos aí chegando praticamente ao fim, né? Deixa aí sua mensagem também. Interaja conosco no WhatsApp, falando como que foi para você ouvir a história, né, desse grande homem, desse grande servo, desse grande filho, para nós também da comunidade, desse grande irmão e grande pai e irmão Henrique Santos Filho. E será uma alegria, né, irmã Érica, poder assim partilhar mais, né, com você sobre essa história, sobre todo esse processo de conversão. Nós que aqui estamos, podemos vivenciar com o nosso fundador, e eu sempre digo a ele, né, que nós somos agraciados. Porque muitos já não têm mais os seus fundadores junto, né, deles. A nossa cofundadora Maria José está na glória de Deus, intercede por nós. Ela, irmã Henrique, nós não podemos esquecer, né? Ela entregou a vida dela a esta obra, né? Eu tenho alguns escritos da Maria José se referindo ao nosso fundador que eu guardo com muito carinho, né? Em um desses escritos ela colocou
que se um dia Deus tivesse que levar alguém, levasse ela, para que a comunidade pudesse crescer através do nosso fundador Henrique, né? Então nós somos muito gratos a Deus pela vida, né, pela companhia, pela presença, pela entrega da Maria José Aires, né, à nossa comunidade que esteve ao lado do nosso fundador. Então hoje nós temos essa graça. Queremos também convidar você que se quiser também conversar com o nosso fundador pessoalmente ou pelo WhatsApp, entre em contato conosco. Talvez aí você esteja passando por um processo que precisa dessa transformação. E eu, como já participei de várias missões com o nosso fundador, sei o quanto esse testemunho de vida impactou e transformou a vida de muitas pessoas. Então, eu quero convidar você também, entre em contato conosco. Nós permitimos que o nosso fundador esteja aí partilhando com você também esse momento de graça, essa bênção de Deus na vida dele. E isso é muito importante dizer, irmão Henrique, porque nós estamos nesse processo, né? E a comunidade necessita dessas vocações de pessoas chamadas a Deus, e talvez tem muitas pessoas que não se consideram dignas diante do chamado. E diante da sua história, diante de tudo que Deus fez, e que você disse numa palavra ressurreição, o que você tem para dizer para essas pessoas que às vezes até têm um chamado, mas ainda não deram passo porque não se sentem dignas? Primeiro que o medo não faz parte do desígnio de Deus na vida de todos nós, a qual Ele ama. Não tenho medo. Não tenho medo, não temos. São 360 vezes no Novo Testamento. Porque Jesus sabia que nós somos fracos e temos medo de ficar sem casar, medo de ficar sem emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de abandonar a família, medo, o tempo passa, agora estamos com medo de morrer. Se você sente algo no seu coração, não tenha medo. O Senhor está dizendo para você, não temas, sou eu. Se é dele, tudo vai acontecer. Por mais dificuldade, vai acontecer. E nunca será desamparada a sua família e a sua retaguarda. Porque Deus te ama. Então, o meu recado é isso. Amém, amém. Que isso toque aí o coração de muitas pessoas que estão acompanhando. Peço que você compartilhe, né, o podcast de hoje com mais pessoas, para que mais irmãos e irmãs conheçam do poder de Deus manifestado na vida e na história do irmão Henrique. Não é, irmã Nice? Exatamente, queremos agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade, né, irmão Henrique, de poder entrevistá-lo. Nós já estivemos do outro lado e hoje você também nos permitiu essa graça. Então, que Deus abençoe a você, Deus abençoe a você que está nos acompanhando, que tudo isso que nós partilhamos sirva mesmo para uma vida nova em Jesus Cristo, e conte sempre com as nossas orações. Amém. E para encerrar, deixe então sua mensagem, né, de forma geral, para quem acompanha, né? Aquilo que tem no seu coração para todas as pessoas. Deus vai cumprir todas as promessas feitas a ti. Deus é fiel, Deus é fiel. Grande abraço, até o próximo programa. Obrigado pelas minhas irmãs e por tudo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Amém. Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Encerramos então hoje com muita alegria esse podcast Viva a Fé. Parabéns!